Paz e graça, meus queridos, amados irmãos. Deus abençoe a você todo o seu dia. Deus abençoe a você, a seu corpo, a sua alma, o seu coração. Queridos, é bom nós confiarmos no Senhor. É bom você estar com sua vida contrita, a sua vida nos caminhos do Senhor. É bom você esperar em Deus. É bom você ter a confirmação de Deus. Muitas das vezes, nós agimos sem consultar Deus, não colocamos diante de Deus. Mas quando colocamos diante de Deus, Deus ele nos dá uma resposta maravilhosa. E Deus ele vai nos dando uma resposta que vai agradar o nosso coração e vai acalmar, silenciar os anseios de nosso coração. Ontem eu estava orando, contando um pequeno testemunho antes de iniciarmos a palavra propriamente dita, com algo que eu tinha colocado diante do Senhor. E coloquei diante do Senhor, esperei no Senhor, e o Senhor mandou uma resposta à noite. E eu glorifico a Deus, porque Deus ele é fiel, Deus ele é bom, Deus ele é soberano, porque ele faz grandes coisas e nós temos um Deus que é o nosso Pai, querido. Deus é o nosso Pai, Deus é o teu Pai, Deus é o meu Pai, Deus é o meu Pai. Nesse dia dos pais que nós vamos comemorar, glória a Deus pela vida dos nossos pais, mas Deus é o Pai por excelência, o Senhor é nosso pastor, e nada nos faltará. Deitar-me faz em verde pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma por amor do seu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, a sua vara, o seu cajado me consola, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus adversários, unge com a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias na minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, queridos, é fantástico essa mensagem. Essa mensagem é uma mensagem fantástica para o nosso coração, para o nosso corpo, para a nossa alma e também para o nosso coração. Então, busque ao Senhor, confie nele o tempo todo, em todo o tempo. Haja o que houver, confie em Deus. Haja que houver, confia sempre em Deus. Busque em Deus, porque dele vem a solução, dele vem a saída. Se você não conseguiu, continue insistindo. Nós pregamos aqui sobre a questão da persistência. Aquele que for firme no propósito, a luz aparecerá no seu caminho. Seja firme, seja constante. Não pare e continue buscando a Deus em espírito e em verdade. Porque grandes coisas ele tem feito e grandes coisas ele vai fazer na sua vida. Queridos, hoje nós vamos meditar na parábola do fariseu e do publicano. E disse também esta parábola, se encontra em Lucas capítulo 18, versículo 9 em diante. E disse também esta parábola, a uns que confiam em si mesmo, crendo que era justo e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo a orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira, orar. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Queridos, nós vimos aqui dois paradoxos, dois contextos. Jesus ele propôs essa parábola. Jesus é o mestre dos mestres, nada nem ninguém se compara com Jesus. E Jesus disse que dois homens iam orar, um era fariseu, o fariseu era um conhecedor da lei, é um homem que entendia de teologia, um homem que entendia de princípios, de valores, um homem que
entendia a letra. A letra, ele entrou na letra, mas a letra não entrou nele. Ele sabia de cor a Bíblia salteada, a Bíblia de cor e salteado. Ele sabia os preâmbulos, a hermenêutica, a exegese, a homilética. Tinha também até um padrão ético, porque o padrão ético, querido, é um dever de todo ser humano. Claro que a maioria foge da regra, mas o padrão ético, o cara não roubar, o cara não adulterar, o cara não mentir, o cara não ser adúltero, como ele fala aqui, é um padrão para todo ser humano, né? Roubadores e justos. A Bíblia fala que Jesus comia com os pecadores, Jesus andava com os publicanos e pecadores. E ele falou: olha, Deus, eu dou graças a ti porque não sou como demais homens, salvadores e justos. Já fez uma comparação aí, que foi uma comparação infeliz. Ele começou bem: Senhor, dou graças, te dou graças, te dou. Aí o porquê que complicou a vida dele. O porquê. Queridos, não convém a nós compararmos a nossa vida com a de ninguém. A nossa vida tem que ser uma relação íntima entre Deus e nós. Eu não vou comparar minha vida com qualquer que seja pastor, apóstolo, profeta, missionário. Cada um tem sua vida diante de Deus. Não vou dizer aqui que eu sou melhor do que A, B, C, porque isso é um erro clássico. O que as pessoas perdem de vista é a questão da sua intricidade. Você tem que, o seu ser interno em relação a Deus. Já falei que o reino de Deus começa dentro, não fora. Você percebe que ele começou a exaltar e exalar as coisas de fora. E a Bíblia fala: não ameis que o mundo vá, nem que o mundo, não ameis o mundo, nem que o mundo vá, porque quem ama o mundo, o amor do Pai está nele. As concupiscências dos olhos, a soberba da vida. Então ele começou a se comparar de uma forma bem sutil, astuta e sagaz, né? Por quê? Porque ele se abstinha dessas coisas, porém o seu coração estava sujo, a sua motivação era errada. Interessante que quando Jesus chega também para aquele jovem rico, o jovem ele tinha uma ética, está no mesmo naipe desse cidadão aí. O jovem tinha uma ética, não roubava, dava dízimo, ia para a igreja constantemente, não se prostituía, não falava, né, palavrão, mas faltava uma coisa: o coração dele não era de Deus, né? O coração dele não era de Deus. Ele tinha o domínio do corpo, mas não tinha o domínio da alma. A sua alma não era uma alma voltada para Deus, né? E mesma coisa desse cidadão, né? E Deus te deu graça porque não sou como demais homens, roubadores, injustos e adúltero. Ele não roubava, ele não era injusto e adúltero, nem ainda como este publicano. E a Bíblia fala que Jesus andava com os publicanos, ou seja, que é publicano? Pessoas simples, pessoas públicas, pessoas normais, né? Pessoas de baixa estima, né? Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Queridos, é o cara que ele se acha o Todo-Poderoso. É o cara que se acha o Todo-Poderoso por causa dos seus atos. Não, queridos, os nossos atos eles estão em Cristo Jesus. Sou quando Deus está em mim. Agora, se eu faço para que os outros vejam, aí já é outro problema. Se eu faço para que os outros vejam, aí já é outro problema. E ele fazia, né, jejuava 2 vezes por semana e dava o dízimo de tudo quanto possuía. Agora imagine o grau desse cara, né? É um cara eticamente, moralmente correto, mas porém com o coração podre. Querido, não adianta você estar na igreja e você ter um coração podre. Não adianta você estar na igreja e ter um coração mesquinho, um coração insano, um coração perverso, um coração mau, né? Um coração, ele estava ali fazendo o quê? Papel de tolo, dando viagem de balde. Por quê? Porque não tinha um coração quebrantado, não tinha um coração contrito, não tinha um coração aos pés de Jesus, né? E quanto você vai ver um publicano, queridos, com uma áurea divina, um quebrantamento enorme. Então, você precisa entender que Deus ele não está preocupado com o que as pessoas fazem de certo. Não.
Deus não está preocupado com o que as pessoas fazem de certo. Deus está preocupado com a motivação do coração. Porque muitas das vezes as pessoas fazem algo certo, mas para querer se aparecer. Quantas vezes você vê aí pessoas doando cesta básica, mas com 1 milhão de celular filmando, com internet filmando ao vivo, para a pessoa querer se aparecer. A Bíblia fala: o que sua mão esquerda faz, não mostra a direita, e vice-versa. Quantas vezes você vê pessoas aí, políticos, em campanhas sociais, apenas com a finalidade de querer se aparecer, mas seu coração está longe daquilo ali? Quantas vezes você vê pessoas fazendo obra de caridade para querer ter a glória dos homens? Não estou falando de todos, mas muitos, muitos, só Deus sabe o coração. Né? Então as pessoas elas fazem aquela obra social, as pessoas fazem uma obra até bonita, mas o que ocorre? Mas o seu coração se deixou tomar por aquilo. Né? E interessante que Deus, ele vê tudo isso. Deus vê tudo isso. Queridos, jejuar é algo tremendo. Você jejuar é algo tremendo. Você tem que negar a carne. Agora, só que ele levava a carne em detrimento do ego. Ele negava a carne em detrimento do ego, da soberba, da altivez. Né? Eu jejuo, é o crente santarrão, é o fariseu, é o espírito de farisaísmo, é o espírito de pavão, querer se aparecer, né? E dou o dízimo de tudo quanto eu possuo. Se ele falou isso, porque ele era um homem realmente estava correto naquilo que ele estava fazendo. Mas a motivação estava errada, queridos. A motivação estava errada. Ele era próspero, sim. Você vai ver que os princípios de ele ser um homem próspero está aí. Mas só que o coração dele estava errado. A motivação dele estava totalmente equivocada. A motivação dele estava totalmente incorreta. A motivação dele estava totalmente contra os princípios e propósitos de Deus. Porque Deus vê o nosso coração. Deus vê o nosso coração. Então, o que Deus quer olhar é o nosso coração. Antigamente, queridos, eu me lembro que eu carregava um anel de teologia, nada contra, nada contra. Mas tem coisas que Deus tira da gente. Eu andava com aquele anel depois que me formei por muitos anos, né? Depois que me formei, usei aquele anel por muitos anos. E aquele anel sumiu. E Deus falou comigo poderosamente que a força que eu tenho está em Deus. A minha dependência tem que ser em Deus. Era um anel legal, um anel realmente que eu tinha adquirido com esforço na minha ida ao seminário. Eu adquiri esse título de bacharel em teologia com muito esforço, sangue, suor e lágrimas. Porém, aquele anel estava resumindo a minha percepção. Então aquele anel se foi, de uma hora para outra, perdi aquele anel. Um anel até simples, mas foi de um valor para mim muito grande. Porém, o Senhor preencheu meu coração mais ainda, né? Para que eu não pudesse ter uma motivação a não ser que fosse a palavra de Deus. Para que eu não tivesse uma motivação a não ser que fosse os preceitos divinos. A não ser para que eu não pudesse ter uma motivação a não ser que fosse orientado pelo próprio Deus. Então, aquele anel se foi dos meus dedos, vai-se o anel e fica os dedos, já dizia o ditado. Né? Aí você vai ver, queridos, o publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Você vai ver uma atitude linda desse publicano, de quebrantamento, de reconhecimento, de humildade. O outro estava na soberba. Deus, eu dou dízimo e tal, eu faço e aconteço, me abstenho das coisas mundanas, não adultero, não fornico, não ando publicando com pecadores, não sou roubador, não sou injusto. Era um cara que vivia ali no radicalismo. Era um cara que vivia ali no radicalismo da lei. Ele estava ali por causa da lei, não por causa do Senhor. Porém, queridos, havia algo distante dele, do coração. Mas você vê um publicano, um homem de coração quebrantado,
né? E pediu a Deus misericórdia de mim, né? E falou dele mesmo, não falou dos outros. Queridos, toda vez que você vai colocar alguém, né? Quando você já coloca alguém em comparação, você já perde. Quando você vai comparar uma pessoa com outra, é porque seu coração já está dominado por coisas que não vêm de Deus, né? Agora, quando eu, aqui, ó, pastor Osés, me coloco diante de Deus, é eu e Deus, tete a tete. Eu não quero saber de A, de B, de C, de D, de E, de F, é eu e Deus. Deus e eu. Deus em mim, a esperança da glória. O Deus em mim repercute em nós. Então, queridos, Deus, Ele quer fazer isso em nossas vidas. Que possamos ter esse espírito desse publicano, né? De quebrantamento, de piedade, de misericórdia, de compaixão, né? Que venha agradar o coração de Deus. Porque, queridos, eu gosto muito desses caras que impressionam Deus com a simplicidade. A simplicidade. Porque quem, assim, você vai ver aqui, quem, um princípio bíblico, uma chave bíblica, digo-vos que este desceu justificado, para que sua casa, para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então, queridos, aquele que se humilhar, a si mesmo se humilhar, será exaltado. Aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado, né? Então, você precisa entender essa preâmbula, você precisa entender esse conceito, porque já vi pessoas que gostam de se exaltar, né? E Deus não gosta de soberbo, queridos. Deus não gosta de pessoas soberbas, Deus não gosta de pessoas arrogantes, Deus não gosta de pessoas altivas, né? E pessoas que arrotam soberba, que arrotam altivez, que arrota prepotência, arrogância, de forma até camuflada. Você vai ver que um homem desse, ninguém vai dizer que ele era um homem que estava com o coração podre, esse fariseu, porque ele jejuava. Querido, jejuar é a coisa mais difícil, uma das coisas mais difíceis que se tem que fazer na prática cristã, né? Só que, em detrimento do ego, ele conseguia fazer e duas vezes. E duas vezes. Outra coisa que ele fazia também, queridos, era o jejum e o dízimo. Querido, o dízimo é uma das coisas também mais difíceis da prática cristã. É uma das coisas mais difíceis da prática cristã. Esse homem, aos olhos da humanidade, da teologia, da filosofia, da religião, era um homem perfeito. Porque ele dominava os dois preceitos mais importantes. Ele tinha um certo sucesso. Só que o pensamento dele, alguém teria que dizer para ele que a motivação dele estava errada. Alguém deveria dizer a ele que o preceito dele estava errado, né? E um homem desse, ele estava se comportando como Pedro, antes da conversão. Pedro jejuava, Pedro orava, Pedro fazia tudo isso que ele fazia. Pedro era igual a esse homem, Judas era igual a esse homem antes da conversão, porque é um princípio só, né? Fazia aquilo que tinha que fazer, as diretrizes, né? Não andar fazendo coisas que moralmente estão fora do princípio bíblico. Claro que o que ele fazia, queridos, não vamos negar, é algo excelente, é algo que merecia, assim, um certo aplauso, né? Agora, só que por interim, por detrás disso tudo, a motivação dele era outra. A motivação dele era o ego. A motivação dele era o eu. A motivação dele era uma paralisia que ele tinha no seu ego, uma paralisia que ele tinha no seu interior. E o que é que ocorre? E ele não se dava conta disso. Ele não se dava conta disso. E tinha alguém que deveria falar com ele: olha, meu filho, você está errado. A sua motivação está errada. Tudo bem que você jejue, continue fazendo isso. Tudo bem que você dê dízimo, continue fazendo isso. Mas seu ego está errado. Agora, o outro já entrou na presença de Deus se humilhando: Senhor, eu sou pecador, Senhor, tem misericórdia de mim. E já ganhou o coração de Deus, já ganhou o coração de Jesus. Queridos, aonde está o seguinte:
Porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Queridos, quantas vezes eu já me humilhei diante do Senhor e Deus me exaltou, né? E às vezes que eu quis me exaltar, Deus me abatia, eu tinha que ir para a humildade. Eu faço da humildade um padrão de vida da minha vida. Porque todos nós, queridos, podemos ser tentados a nos exaltar, mas não, nós devemos ter o princípio da humildade. Porque a exaltação, não perceba que acontece com pessoas de uma forma, só pessoas ricas, poderosas, não. Você vai ver muitos ricos, muitos pobres, independente de cor, raça. Você vai ver muitas pessoas de favela, muitas pessoas de classes sociais baixas também, arrogante, soberba, porque é um estado de espírito. Tem coisas, queridos, que você precisa ter um discernimento para falar. Por exemplo, como eu vi uma pregação essa semana, tem muitos milionários em apartamentos de Copacabana, Leblon, Morumbi, nos bairros mais ricos do Brasil e do mundo, muitas pessoas miseráveis e muitos milionários em favela, morando em bairros pobres. Por quê? Porque a questão é o coração. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Onde está meu tesouro, está meu coração. Agora, não significa, querido, se falar algo, não significa que você queira melhorar as coisas, que você queira ser uma pessoa que venha a crescer. Né? Porque muitas das vezes as pessoas fazem uma dicotomia muito grande. Né? Por exemplo, se eu estou na empresa, eu quero que a empresa cresça. A ambição, entre aspas, ou seja, o desejo de você crescer, é um desejo, queridos, abençoado, um desejo de Deus. Né? É um desejo de você estar na frente, crescer todo dia. É que eu falo, eu procuro crescer todo dia da minha vida, 1%. É como eu falei para vocês, eu li 48 livros no ano passado, 48 livros de desenvolvimento pessoal, fora vídeos e outras coisas. Por quê? Porque eu procuro crescer todos os dias. Então, para você chegar a sua totalidade, talvez vai levar um tempo para você levar, para você estar naquilo que você tanto deseja, num patamar que tanto deseja. Alguém já dizia que leva 10 anos para eu estar na condição que eu tanto quero. Então, queridos, você precisa entender que você precisa crescer. Agora, cresça com humildade, cresça buscando ao Senhor, cresça não derrotando os outros, cresça não prejudicando os outros. Porque aquele que se humilhar, aquele que a si mesmo se humilhar, né, Deus o exaltará. Porque qualquer que a si mesmo exaltar será humilhado. Eu já vi tantas pessoas tidas como poderosas serem humilhadas, mas não humilhadas por alguém, humilhadas pela vida. Humilhadas pela vida, porque Deus se afasta, queridos. Deus diz não ao soberbo. Né? Deus diz não ao arrogante. Deus diz não ao altivo e dá graça ao humilde. Deus diz não. É como ver um dia alguém pregando que quando um altivo, um soberbo, ele se comporta assim, Deus se lembra de Satanás, porque foi esse sentimento que Deus viu no coração de Satanás. É por isso que tem um versículo que eu acho lindo, queridos. Eu sempre falo esse versículo. Portanto, haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo em forma de Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tornando forma de servo, e como servo, morrendo morte de cruz, pelo qual Deus exaltou toda maneira, que Deus seu Filho unigênito, para que todo nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a qual todos os joelhos se dobre, que estão no céu, debaixo da terra, e acima da terra, né? E confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Então Jesus foi um ser humilde, Jesus foi um ser que se comportou humildemente. Jesus foi um ser que se comportou de forma humilde. Querido, a soberba derrubará o próprio coração do homem.
Onde existe coração soberbo, onde existe coração altivo, Deus resiste, Deus fala, daqui você não passa, você só vai até um certo ponto. Mas daqui você não passa. E às vezes Deus coloca o contraste entre o altivo, o soberbo e o humilde de coração. Né? Então é Deus que faz, querido, é Deus que está no controle de tudo e que possamos ser igual o publicano. Ter um coração misericordioso. Quando você orar, já peça a Deus perdão pelos seus pecados, já confesse a Deus os seus pecados, os seus anseios. Né? Por isso nós devemos fazer essa reflexão todo dia. Nós devemos fazer essa reflexão todo dia. Paulo dizia que ele era o principal dos pecadores. O bem que ele queria fazer, ele não conseguia, muitas das vezes. Mas Deus derrama um bálsamo sobre a vida dele, mas graças a Deus que nos dá vitória. Então, queridos, que possamos ter esse coração quebrantado, contrito, de ajudar as pessoas. Sair do litígio, sair das brigas, das facções. Né? Eu falo facções, queridos, o que tem de facção dentro de igreja, ou seja, grupinhos. Eu nunca gostei de grupinho dentro de igreja. Nunca fiz parte de grupos. Fazer parte de grupos, sim, um grupo de altruísta. Todo mundo precisa estar, todo mundo está dentro de um grupo dentro da igreja. Agora, fazer parte de facção não. O que é facção? Um grupo quando um grupo se torna concorrente do outro. Quando um grupo se torna inimigo do outro. Quando um grupo se torna acima do outro. Isso aí não pode existir dentro da igreja e é isso que nós podemos existir. E às vezes as pessoas não fazem por mal, queridos, mas está no mal. Elas não fazem por mal, mas está no mal. E precisa que elas possam ter a ideia de que isso não é bom. Né? Por isso muitas igrejas elas dividem, muitas igrejas elas tem pessoas que dividem igrejas, né? Tem pessoas que formam igrejas do nada, né? Ou do nada não, melhor, por uma rebeldia. Queridos, eu nunca apoiei divisão de igreja, nunca apoiei. Eu tenho 42 anos de evangélico, nunca apoiei divisão de igreja no sentido de fazer divisão de igreja. Né? Agora, claro que existe igrejas que saem de uma da outra com com um propósito divino. Né? Às vezes, se eu sou pastor, eu tenho 2 obreiros, ele tem potencial para colocar a igreja dele, né, sem rebeldia, sem nenhum atrito, eu vou abençoar a vida deles, queridos. E essa é a razão porque muitas igrejas hoje históricas estão no Brasil. Porque eu louvo a Deus pelas igrejas da vida históricas. Assembleia de Deus, batistas, presbiterianas, porque nesse sentido eles trabalham muito sério. Eles sempre trabalhavam sério. Igrejas batistas, presbiterianas, igrejas adventistas, né? Nesse sentido eles trabalham muito sério. Não, poucas vezes você vai ver uma divisão, né, uma facção nessas igrejas, porque eles trabalham com o princípio da palavra. Né? Santifica a tua palavra e a tua palavra é verdade. Né? Santifica a tua palavra e a tua palavra é verdade. Então, queridos, você vai poder ter essa noção da sua vida. Então, seja humilde. Né? Seja humilde. Porque qualquer que a si mesmo exaltar será humilhado. E quem humilha é o próprio Deus, viu? Quem humilha é o próprio Deus. Já vi pessoas que se exaltaram, que diziam que era isso, que era aquilo, e foi humilhado pelo próprio Deus. Deus faz circunstâncias para que ele seja humilhado. Deus produz circunstâncias para que ele seja humilhado. Não tem jeito. Não tem jeito. A soberba dele acaba ali mesmo. Não tem conversa fiada. Não tem caô, meu amigo. Agora, se você se humilhar, Deus vai te exaltar. Se você se quebrantar, Deus vai te exaltar. Agora, se você a si mesmo, né, eu, Oséias, a mim mesmo exaltar, Deus me abate. Né? Eu serei abatido, humilhado. Agora, se eu a si mesmo me humilhar, eu serei exaltado. Né? Então, queridos, esse é um princípio-chave. Esse é um princípio-chave. Que não percamos esse princípio-chave. Que possamos ser pessoas que tenham a humildade de Deus nas nossas vidas, reconhecendo sempre o outro superior do que nós mesmos, né? Sem confusão, sem atrito, sem contenda, né? Sem brigas, sem divisões, sem facções.
Porque o diabo quer isso. O diabo veio roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio dar vida e vida com abundância. E é isso que eu e você devemos fazer. É isso que você devemos ser orientados. Então, queridos, eu louvo a Deus pelos dons. Né? Eu sempre, às vezes eu olhava as pessoas com outros dons, mas eu falo, meu Deus, quantos dons. Porque às vezes você olha para os outros e você acaba se desprezando. Aí é outro papo. Mas quando eu olho para mim, queridos, os dons que Deus me deu, queridos, eu sou grato a Deus, como diz um pastor que eu gosto muito, eu dou muito graças a Deus pelos dons que Deus me deu. Antigamente eu olhava para fulano, poxa, fulano tem tal dom, fulano tem tal dom, fulano fez isso. E o meu testemunho de vida, queridos, o Erasmo de Roterdã diz o seguinte: se não tem quem te elogiar, elogia-te a ti mesmo. Então, quando eu vejo os dons, os talentos que Deus me deu, eu não tenho inveja de homem nenhum, apenas respeito e admiração. E a outros eu peço que Deus tenha misericórdia. Mas quando eu olho para mim mesmo, eu vejo o quanto Deus foi gracioso comigo, o quanto Deus foi misericordioso comigo, o quanto Deus foi piedoso comigo, o quanto Deus foi bom comigo. Então, que esse Espírito venha estar sobre a sua vida. Você venha ser uma pessoa excelente, que você venha ser uma pessoa acima da média, não para competir, não para brigar com ninguém, mas para ser o exemplo de um cristão, que todos possam ver em você a glória de Cristo, que todos possam ver em você um homem de Deus, um servo de Deus. Amém? Então que Deus abençoe seu corpo, a sua alma, seu coração. Continua aí colocando ok, comentando, e Deus lhe